Olá amigos, olá amigas do canal Elis Alves, o seu canal de homenagens. Chegando com o nosso tradicional vídeo de retrospectiva, relembrando os famosos por ano de falecimento. Chegando ao ano de 2014. São grandes perdas. Esse nosso vídeo, essa nossa retrospectiva, é uma viagem no tempo. Prova pra gente que a nossa memória é muito curta. Eu mesmo me surpreendo fazendo as pesquisas de quantos grandes nomes, infelizmente, já nos deixaram. Vem comigo nessa viagem no tempo. E para você que assistiu o ano de 2013, deixou seu recadinho, a dica eu sempre digo, deixe a sua cidade, que é a dica para receber sempre um alô no nosso canal. Vamos começar com o pequeno gigante da canção, Nelson Ned. Nelson Ned Dávila Pinto, nascido em Ubá, no estado de Minas Gerais, em 2 de março de 1947. Faleceu em Cotia, no interior de São Paulo, em 5 de janeiro de 2014. Foi cantor, compositor e também escritor brasileiro. Suas músicas, como Se as Flores Pudessem Falar, Tudo Passará, o seu maior sucesso, sem dúvida nenhuma. Caprichoso, ele regravou os mais lindos boleros da sua época. No final da vida, se converteu e fez também um trabalho de evangelização, com músicas como Jesus Está Vivo, O Sangue de Jesus Tem Poder, Oração do Aflito, entre tantas outras. Foi sucesso tanto no Brasil como na América Latina. Nelson Ned sofreu um acidente vascular cerebral em 2003, que levou a perder a visão do olho direito. Desde então, morava em uma residência adaptada para suas necessidades em São Paulo. O cantor ainda sofria de diabetes, hipertensão e estava desenvolvendo mal de Alzheimer. No dia 24 de dezembro de 2013, passou a viver em uma clínica de repouso na Granja Viana, em Cotia, próximo a São Paulo. Poucos dias depois, em 4 de janeiro, ele deu entrada no Hospital Regional de Cotia com infecção respiratória aguda, pneumonia e problemas na bexiga. Faleceu no dia 5 de janeiro de 2014, no Hospital Regional de Cotia, em São Paulo, devido a complicações de um quadro de pneumonia. Nelson Ned foi cremado no cemitério e crematório Horto da Paz, em São Paulo. Um dos maiores nomes da nossa música, Nelson Ned. Ele tinha 66 anos de idade. Vamos relembrar da queridíssima atriz, jurada e vedete, Marli Marley. Marli de Souza, mas foi como Marli Marley que ficou conhecida. Nascida em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, em 5 de abril de 1938 e faleceu em São Paulo em 10 de janeiro de 2014. Ela foi uma crítica musical, jurada musical também. Fez bastante sucesso na época como jurada do programa Raul Gil. Foi casada com o grande humorista Ari Toledo por mais de 40 anos. Trabalhou também no cinema, onde participou de grandes filmes do mestre Mazzaropi, como Vendedor de Linguiça, Casinha Pequenina, Puritano da Rua Augusta, entre tantos outros, várias participações no teatro. Na TV, ela começou em 1957 em Precisa-se de um Presidente. Participou de Futebol das Vedetes, a inauguração da TV Bandeirantes, Show de Mulheres, Alegria 82, Show de Calouros, como jurada, do Silvio Santos, programa do Raul Gil, por muitos anos, até o seu falecimento, de 1987 até o seu falecimento. Participou da novela como ela mesma, a Belíssima, entre tantos outros. Marli Marley faleceu em 10 de janeiro de 2014 aos 75 anos de idade, após ficar internada durante um mês no Hospital São Camilo, devido a um câncer no pâncreas, que apresentava metástase. Ela foi sepultada no dia 11 de janeiro, no cemitério do Morumbi, em São Paulo. Querida jurada Marli Marley. Vamos falar desse importante cantor para o movimento da Jovem Guarda, que foi Márcio Antonucci, que fez parte junto com seu irmão dos VIPs. Nascido em São Paulo em 23 de novembro de 1945, faleceu em Angra dos Reis em 20 de janeiro de 2014. Também conhecido como Márcio VIP Antonucci, cantor, músico e produtor musical brasileiro, onde produziu diversos programas e cantores. Junto ao seu irmão, Ronaldo Luiz Antonucci, que eu quero mandar um abraço, fizeram um grande sucesso, com músicas que até hoje são marcadas na nossa história, como A Volta, Menina Linda, Faça Alguma Coisa Pelo Nosso Amor, Aline, entre tantas outras, marcaram a carreira dessa dupla importante para a nossa música. Na década de 90, ele era diretor do programa Som Brasil da Rede Globo. Foi diretor musical da Rede Record, entre tantos outros trabalhos. Márcio faleceu aos 68 anos de idade em 20 de janeiro de 2014, em Angra dos Reis. Grande nome da música. Vamos relembrar do radialista e jornalista esportivo, grande comentarista também, Jorge Nunes, nascido no Rio de Janeiro em 16 de março de 1950 e faleceu no Rio de Janeiro em 31 de janeiro de 2014. Ele trabalhava na Rádio Tupi, nos programas Giro Esportivo e Rolando a Bola. Também trabalhou no Show da Manhã,
Trabalhou também na CNT, no Balanço Esportivo, entre tantos outros. Um grande comentarista. Ele faleceu na noite do dia 31 de janeiro de 2014, aos 63 anos de idade, em decorrência de falência múltipla dos órgãos. Grande nome do jornalismo esportivo. Nonato Buzar foi cantor, compositor e produtor musical, nascido em Itapecuru-Mirim, no estado do Maranhão, em 26 de agosto de 1932, e faleceu no Rio de Janeiro em 2 de fevereiro de 2014. Como um dos seus principais trabalhos, ele teve composições gravadas por grandes nomes, como Maísa, vou dizer apenas alguns: Elis Regina, Alcione, a querida Rosinha Valença, Luiz Gonzaga, Calbi Peixoto, entre tantos outros. Ele também fez a trilha sonora dos Irmãos Coragem, Chico City, entre tantos outros. Ele faleceu aos 81 anos de idade, em 2 de fevereiro de 2014, no Rio de Janeiro, de falência múltipla dos órgãos. Estava há 15 dias internado com a pneumonia. Grande nome da música. Vamos falar da queridíssima vedete Virgínia Lani. Nós estamos produzindo aí um vídeo, né, relembrando as grandes vedetes, para os nossos queridos inscritos relembrarem essas lindas e talentosas atrizes vedetes. Queridíssima Virgínia Lani, Virgínia Glaconi, nascida no Rio de Janeiro em 28 de fevereiro de 1920, ela também é no dia do meu aniversário, né? E faleceu em Volta Redonda em 10 de fevereiro de 2014. Foi atriz, cantora e vedete brasileira. Ela teve a sua carreira mais voltada para o teatro e para o cinema. Começou em 1935 no Alô Alô Brasil, Alô Alô Carnaval também, Banana da Terra, Vox Populi, entre tantas outras. Mas na TV ela começou já tardiamente, fazendo participações como ela mesma em Os Trapalhões, Selva de Pedra, Belíssima. Seu último trabalho na TV foi em 2007 em Sete Pecados. Virgínia Lani faleceu na tarde do dia 10 de fevereiro de 2014 e falência múltipla dos órgãos no CTI do Hospital São Camilo, em Volta Redonda, onde estava desde o dia 6 de fevereiro, após a piora no quadro de infecção urinária. Ela faleceu dias antes de completar 94 anos de idade. Uma querida atriz e vedete. Vamos falar também do lendário Arduino Colasanti, um ator italiano, mas radicado brasileiro. Nascido em Livorno, na Itália, em 15 de fevereiro de 1936 e faleceu em Niterói, na região metropolitana do Rio, em 22 de fevereiro de 2014. Ele teve sua carreira dedicada ao teatro e ao cinema. Participou de Garota de Ipanema, Brasil ano 2000, Homem do Pau Brasil. Vamos pular aqui para os últimos anos: Xuxa e o Tesouro da Cidade Perdida, Holanda. E seu último trabalho no cinema foi Depois da Banda. Ele participou apenas em uma novela, foi Olho no Olho, de 1994, onde ele fez o Padre Inácio em uma participação especial. Arduino foi internado no Hospital Antônio Pedro, em Niterói, com dores no peito. Ficou internado, mas contraiu uma infecção hospitalar e durante o processo de recuperação sofreu uma parada cardíaca e faleceu no dia 22 de fevereiro de 2014. Uma grande perda para o nosso cinema. Vamos falar do queridíssimo ator Paulo Goulart, uma lenda. Paulo Afonso Miessa, nascido em Ribeirão Preto, no estado de São Paulo, em 9 de janeiro de 1933 e faleceu em São Paulo em 13 de março de 2014. Foi ator, dramaturgo, diretor e escritor brasileiro. Considerado um dos mais talentosos atores do teatro brasileiro. Goulart também deixou sua marca na TV e no cinema. Foi casado com a querida Anissete Bruno, a qual quero mandar um abraço para todos os filhos. São grandes atores também. Vamos citar apenas alguns trabalhos da TV. Começou em 1952 em Helena, grande sucesso. Vamos citar aqui mais alguns: Éramos Seis, Plumas e Paetês, Transas e Caretas, O Dono do Mundo, Despedida de Solteiro, Mulheres de Areia, onde ele fez o Donato, foi um grande sucesso. Rei do Gado, onde ele fez um juiz. O Alto da Compadecida, né? Papel marcante ele fez do cinema para a TV. A JK também, onde ele fez Israel Pinheiro, grande deputado, que ajudou o JK a fundar Brasília. Amazônia, de Galvez a Chico Mendes. Tititi, a segunda versão. Também fez O Tempo e o Vento, na segunda versão de 2014. Foi seu último trabalho na TV. A luta de Paulo Goulart contra o câncer começou em 2008, quando os médicos descobriram um tumor dos rins. Desde então, foram várias internações, tratamentos intensivos, mas em 2012 ele foi diagnosticado com tumor no mediastino. O ator estava internado desde o dia 8 de janeiro de 2014, no Hospital São José, em São Paulo. Faleceu em 13 de março de 2014, aos 81 anos de idade, em decorrência de um câncer. Ele estava ao lado da família. Ele foi sepultado no cemitério da Consolação, também em São Paulo. Os maiores atores do Brasil. Vamos falar do queridíssimo comediante Canarinho. Canarinho da Praça Nossa, né? Ah, saudade.
Aloísio Ferreira Gomes, nascido na capital do estado da Bahia, Salvador, em 29 de dezembro de 1927 e faleceu em Mogi das Cruzes, interior de São Paulo, em 21 de março de 2014. Foi ator, apresentador, jornalista, compositor e humorista brasileiro. Ele ficou bastante conhecido realmente pelas suas participações na Praça é Nossa, mas ele começou bem antes, com o pai de Carlos Alberto, a Praça da Alegria, em 1964. Trabalhou também em Os Rebeldes, Meu Pedacinho de Chão, Jerônimo, Herói do Sertão. Fez também uma participação em Sítio do Pica-Pau Amarelo, marcante, onde ele fez o Malas Artes e o Garnizé. Também trabalhou em Pé de Vento, Sem a Moça, e seus últimos trabalhos foram com certeza os últimos anos na Praça é Nossa, 1987 até 2014, o ano de seu falecimento. As participações também no cinema. Narinho veio a falecer de infarto agudo do miocárdio no Hospital Santana, em Mogi das Cruzes, onde estava internado havia 5 dias. Seu corpo foi cremado no crematório da Vila Alpina, em São Paulo. Grande comediante. Vamos falar do guitarrista Paulo Skroeber, nascido em Caxias do Sul, em 18 de agosto de 1973 e faleceu na sua cidade natal em 24 de março de 2014. Foi guitarrista, produtor, compositor e professor musical. Era considerado um dos virtuosos guitarristas do Brasil. Ganhou notoriedade seus trabalhos em bandas como Burguin Hell, Predador, Fallup, Almar e Hammer 67. Ele faleceu muito jovem. Paulo ficou internado vários dias para o tratamento no coração, na UTI do Hospital Nossa Senhora Medianeira, Hospital do Círculo. Procedimento de reconfiguração do aparelho cardíaco, uma espécie de marca-passo, não surtiu efeito. O quadro se agravou devido a ter se formado água em seus pulmões, em razão do crescimento do coração, que pressionava este órgão e o que deixava com dificuldades para respirar. Devido a essas complicações, ele faleceu no dia 24 de março de 2014, aos 40 anos de idade apenas. Triste história que eu também não conhecia. Uma viagem realmente no tempo. Vamos relembrar do que para mim foi um dos maiores atores de todos os tempos. José Wilker Almeida, nascido em Juazeiro do Norte, no meu estado do Ceará, em 20 de agosto de 1944. Faleceu no Rio de Janeiro em 5 de abril de 2014. Foi ator, diretor, dramaturgo, narrador, apresentador e crítico de cinema brasileiro. Considerado um dos maiores e mais versáteis atores da sua geração. Marcou época por seus personagens no cinema, teatro e TV. Vamos citar apenas alguns trabalhos. Ele começou na TV em Bandeira 2 em 1971. Cavalo de Aço, Corrida do Ouro, Gabriela, Plumas e Paetês, Final Feliz, Rock Santeiro, foi um ápice na sua carreira. Renascer, onde ele fez Belarmino, também marcou época. Suave Veneno, onde ele fez Valdomiro. Senhora do Destino, onde ele fez Giovanni Prota, também foi outro marcante. Logo em seguida fez JK, onde ele fez Juscelino Kubitschek. Amazônia, onde ele fez Galvez. Gabriela, onde ele fez o Coronel Jesuíno, foi marcante também, um dos seus últimos papéis. E seu último trabalho foi em Amor à Vida, em 2013, onde ele fez Dr. Herbert. José Wilker faleceu na manhã do dia 5 de abril de 2014 em sua casa na cidade do Rio de Janeiro. Ele estava acompanhado da namorada, a jornalista Cláudia Montenegro, que ao acordar o encontrou já sem vida, vítima de um infarto fulminante. Ele foi cremado no cemitério Memorial do Carmo, zona portuária do Rio. Ele tinha 69 anos de idade. Uma grande perda. Vamos relembrar também do lendário narrador esportivo Luciano do Vale. Nascido em Campinas em 4 de julho de 1947 e faleceu em Uberlândia, Minas Gerais, em 19 de abril de 2014. Foi radialista, locutor esportivo, apresentador e empresário brasileiro. Responsável pelo crescimento de várias modalidades, como vôlei, basquete, boxe, automobilismo, futebol americano e, claro, futebol também, onde ele brilhou. Trabalhou na Globo, Bandeirantes, Record. Em 19 de abril de 2014, Luciano do Vale faleceu aos 66 anos de idade. O narrador chegava a Uberlândia para cobrir o jogo entre Atlético Mineiro e Corinthians, no estádio Parque do Sabiá. Segundo a assessoria da Infraero, Luciano do Vale estava no voo da TAM 3244, de Congonhas a Uberlândia. Ele passou mal ainda no avião, que ao pousar às 14h30 na cidade, a Infraero disponibilizou um desfibrilador e bombeiros do aeroporto e o conduziram até o hospital. Um médico cardiologista de Uberlândia, que estava no voo, auxiliou nos primeiros socorros, mas ele já chegou sem vida e faleceu vítima do infarto. Grande narrador esportivo Luciano do Vale. Vamos relembrar da vidente que ficou famosa na TV, Mãe de Ná.
Benedicta Finazza, nascida em São Paulo em 5 de dezembro de 1930, faleceu em São Paulo em 3 de maio de 2014. Ela participou dos principais programas da TV com suas previsões. A vidente faleceu no dia 3 de maio de 2014, vítima de falência múltipla dos órgãos e sistemas, além de choque séptico gastrointestinal no Hospital da Luz, na Vila Mariana, em São Paulo. Segundo a assessoria de imprensa, mãe de Nath tinha uma doença neuromuscular, chamada de miastenia, que fragilizaram seu corpo. Ela foi sepultada no Cemitério da Paz, no Burumbi, em São Paulo. Vamos lembrar do cantor Rinaldo Calheiros, grande nome da música que infelizmente faleceu esquecido. Ele nascido em Maceió, na capital das Alagoas, em 3 de dezembro de 1926 e faleceu no Rio de Janeiro em 5 de maio de 2014. Ele ficou bastante famoso com a sua parceria com a cantora Silvana. Gravou cerca de 10 LPs. Músicas que deixaram seu nome marcado foi Jamais Te Esquecerei, Seu Adeus, Seu Fracassar, Mensagem de Amor, entre outras. Ele faleceu no dia 5 de maio de 2014 no Rio de Janeiro, aos 87 anos de idade. Era conhecido como a voz que emociona. Vamos relembrar também do carismático cantor Jair Rodrigues. Jair Rodrigues de Oliveira, nascido em Igarapava, no estado de São Paulo, em 6 de fevereiro de 1939. Faleceu em Cotia, interior de São Paulo, em 8 de maio de 2014. Disparada, Deixa Isso Pra Lá, Majestade do Sabiá, Canta Canta Minha Gente, marcaram a sua carreira. Jair Rodrigues faleceu repentinamente no dia 8 de maio de 2014 na sauna de sua casa, em Cotia, na Grande São Paulo, em decorrência de um infarto agudo do miocárdio. O cantor era casado com Claudine Melo, com quem teve os 2 filhos, Jair Oliveira e Luciana Melo, aos quais eu quero mandar um abraço. Ele foi sepultado no cemitério Getsemane. Jair Rodrigues tinha 75 anos de idade. Vamos falar agora de Alexandre Pessoal, filho do grande cantor Erasmo Carlos, o Tremendão. Ele, nascido no Rio de Janeiro em 25 de fevereiro de 1975, faleceu no Rio de Janeiro em 14 de maio de 2014. Foi cantor e compositor da música popular brasileira, apresentador do Vasco TV, do nosso time do coração Vasco da Gama. Ele faleceu, infelizmente, de 14 de maio de 2014, com apenas 34 anos, apenas 39 anos de idade, vítima de morte cerebral, causada por um acidente de moto em 7 de maio. Ficou em coma induzido, porém não resistiu ao tratamento e faleceu jovem demais. Vamos relembrar também do grande locutor esportivo Maurício Torres, nascido no Rio de Janeiro em 14 de fevereiro de 1971 e faleceu em São Paulo em 31 de maio de 2014. Ele trabalhou na Rede Globo, trabalhou também na Record. Faleceu jovem demais, com apenas 43 anos. Maurício faleceu no dia 31 de maio de 2014, após ficar internado durante um mês, desde o dia 1º de maio, no Hospital Sírio-Libanês, depois de ter passado mal num voo entre o Rio de Janeiro e São Paulo. Ao desembarcar desse voo na capital paulista, ele foi levado para o referido hospital, onde ficou constatada arritmia cardíaca. O quadro sofreu uma piora após uma infecção pulmonar, não regrediu com o tratamento, levando ele ao falecimento. Triste perda para a narração esportiva. Vamos relembrar do lendário da TV, diretor, produtor, ator, humorista, Max Nunes, criador do Balança Mas Não Cai, Satiricon, Planeta dos Homens, entre tantos outros. Faleceu no dia 11 de junho de 2014, infecção generalizada no Hospital Samaritano. Estava internado desde o dia 20 de maio, após sofrer uma queda e fraturar a tíbia. Ele tinha 92 anos de idade, o lendário Max Nunes. Vamos falar da cantora Marlene, grande rainha do rádio, nascida em São Paulo em 24 de novembro de 1922. Faleceu no Rio de Janeiro em 13 de junho de 2014. A sua alcunha não era conhecida como a artista mais artista das artistas do Brasil. Essa eu não sabia. Marlene foi internada no Hospital Casa Portugal em 7 de junho, devido a uma pneumonia. Seu falecimento aconteceu no dia 13 de junho de 2014, 6 dias após a internação. Ela tinha 91 anos de idade. Grande perda para a música. Vamos relembrar do grande ator El Walash, um dos maiores atores dos filmes de faroeste, da trilogia, dos dólares, Três Homens em Conflito, o Bom, o Mal, o Feio. Participou ainda do Poderoso Chefão, entre tantos outros filmes. Ele faleceu com quase 100 anos, 98 anos, no dia 24 de junho de 2014, causas naturais, serenidade. Os maiores nomes do cinema.
Vamos agora falar da atriz Manuelita Lustosa. Manuelita Maria Diniz Lustosa, nascida em Pirapora, no estado de Minas Gerais, em 25 de março de 1942 e faleceu em Belo Horizonte em 1º de julho de 2014. Foi atriz, cantora, radialista, política, escritora e jornalista brasileira. Vamos destacar aqui alguns de seus trabalhos. Ela começou em 2000 em Laços de Família, grande papel, Mulheres Apaixonadas, Esmeralda, JK, Antônia, Poder Paralelo, Vidas em Jogo, Balacobaco. Seu último trabalho foi em 2013 em Dona Xepa. Ela faleceu devido à insuficiência respiratória em 1º de julho de 2014, aos 72 anos de idade. Osmar de Oliveira, mais um comentarista esportivo, locutor esportivo, que nos deixou também em 2014. O médico Dr. Osmar, nascido em São Paulo em 20 de junho de 1943 e falecido em São Paulo em 11 de julho de 2014. Foi médico, jornalista e locutor esportivo, comentarista esportivo do programa Jogo Aberto e O Terceiro Tempo. Trabalhou ao lado do lendário Juarez Soares, Silvio Luiz, Orlando Duarte, né, entre tantos outros. Em 11 de julho de 2014, por volta das 18h30, ele sofreu um infarto e passou por uma cirurgia no Hospital São Luís e veio a falecer. Ele tinha 71 anos de idade. Vamos falar do ator James Garner, também um ator lendário. Vamos citar aqui alguns de seus trabalhos, como Xerife, né, A Grande Fuga, né, estrelado por Steve McQueen, também ele esteve participando. Mas o que me chama a atenção é que é um filme que eu gosto muito. E eu já vi a segunda versão, né? Que foi ele fez com o Mel Gibson. Mas esse filme, eu fiquei sabendo com a pesquisa que foi a segunda versão, né? Ele fez o Maverick, mas ele fez o Brett Maverick, que era o protagonista da primeira versão. E na segunda ele fez o pai do protagonista, né? Brett Maverick, quem faz é o Mel Gibson. É um filme fantástico. Realmente é uma comédia do faroeste. Vale a pena você conferir se você não assistiu ainda. Fez grandes participações no cinema. Ele faleceu aos 86 anos de idade em 19 de julho de 2014. Vamos falar do comediante Fausto Fante, do grupo Hermes e Renato. Fausto Fante Jasmin, nascido em Petrópolis, região metropolitana do Rio, em 20 de outubro de 1978 e faleceu em São Paulo em 30 de julho de 2014. Ele infelizmente tirou sua vida no dia 30 de julho de 2014 com apenas 35 anos de idade. Uma triste história realmente para um querido humorista. Vamos falar do grande filósofo Ariano Suassuna. Esse era fantástico. Nascido em João Pessoa, capital da Paraíba, em 16 de junho de 1927. Faleceu em Recife, capital de Pernambuco, em 23 de julho de 2014. Ele foi um intelectual, escritor, filósofo, dramaturgo, romancista, ensaísta, poeta e advogado. Seus livros, né, se tornaram peças teatrais, se tornaram filmes, como é o caso do Alto da Compadecida, onde ele fez um grande sucesso realmente. As suas entrevistas eram todas uma garantia de grande audiência. Era muito inteligente. Faleceu no dia 23 de julho de 2014, no Real Hospital Português em Recife, vítima de uma parada cardíaca. Ele havia dado entrada no hospital na noite do dia 21, depois de um acidente vascular cerebral AVC, passando por um procedimento cirúrgico com colocação de 2 drenos para controlar a pressão intracraniana. Ele ficou em coma, respirando com a ajuda de aparelhos. Ele foi sepultado no cemitério Morada da Paz, em Paulista, bem ao lado do nosso querido Reginaldo Rossi. Vamos falar da cantora Cibele, ela do quarteto Em Si. Cibele Ribeiro de Saleite Freire, nascida em Ibirataia, na Bahia, em 3 de maio de 1940 e faleceu no Rio de Janeiro em 21 de agosto de 2014. Foi cantora brasileira, irmã das cantoras, a Siva, né, que faleceu agora, né, no mês de outubro de 2023. Nós homenageamos aqui no canal. Da Sinara, já falecida também em abril de 2023, né, agora também fizemos homenagem. Só esse ano perdemos 2, né, em 2014 perdemos a Cibele. E quero mandar um abraço aqui a Silene, que é a única do quarteto ainda entre nós. Quarteto vocal afinadíssimo, né? O quarteto em si. Cantora Cibele, vítima de isquemia pulmonar, tinha 74 anos de idade. Grande perda para a música. Vamos falar também do grande cantor Miltinho, Milton Santos de Almeida, nascido no Rio de Janeiro em 31 de janeiro de 1928 e faleceu no Rio de Janeiro em 7 de setembro de 2014. Foi um grande cantor. Músicas como Quem É, Mulher Governanta, Amor Ingrato, Amor Fingido, Tu És o Maior Amor da Minha Vida, o seu maior sucesso, sem dúvida nenhuma, entre tantas outras, marcaram sua carreira. Ele gravou os grandes sucessos, os grandes boleros, Esta Noite Eu Queria Que o Mundo Acabasse, né? Entre tantos outros. Cantor especial.
da nossa música. Em 7 de setembro de 2014, ele faleceu aos 86 anos de idade, vítima de uma parada cardíaca, no Hospital do Amparo, zona norte do Rio. Vamos falar do ator Richard Kiel, lendário ator de filmes do 007, O Maluco no Golfe, Golpe Baixo, Cavaleiro Solitário, entre outros, marcaram a carreira desse grande. Participou também do Dini Eugênio, entre outros. E tinha 2,17 metros de altura. Era um gigante do nosso cinema. Ele faleceu em 10 de setembro de 2014, 74 anos de idade. O lendário ator e diretor Hugo Carvana. Esse eu gostava demais também. Hugo Carvana de Holanda, nascido no Rio de Janeiro em 4 de junho de 1937. Faleceu no Rio de Janeiro em 4 de outubro de 2014. Vamos aqui citar alguns de seus trabalhos. Ele dirigiu, eu não podia deixar de falar, em grandes obras do cinema que ele dirigiu, como Vai Trabalhar Vagabundo, Vai Trabalhar Vagabundo 2, Se Segura Malandro, é fantástico, eu gosto muito de assistir. Casa da Mãe Joana, Não Se Preocupe, Nada Vai Dar Certo. E o Casa da Mãe Joana 2, que foi seu último trabalho, isso no cinema. Na TV, ele começou em 1975 em Cuca Legal. Logo também veio o sucesso Gabriela, De Quina Pra Lua, Roda de Fogo, Sassaricando, Dono do Mundo. Só são alguns, hein? Engraçadinha, Kim Gonzaga, Porto dos Milagres, Celebridade, JK, um papel marcante também, onde ele fez Sampaio. Na Forma da Lei. O último trabalho na TV foi em O Brado Retumbante, de 2012. No dia 4 de outubro de 2014, ele faleceu aos 77 anos de idade, em decorrência de um câncer no pulmão. Descoberto, sabe quando? Em 1996. 18 anos sofrendo com câncer. Foi um herói. Seu corpo foi cremado. Grande lenda da nossa TV e do cinema. Hugo Carvana. Vamos falar de John Holt, cantor jamaicano. Nascido em Kingston, 11 de julho de 1947, faleceu em Londres, em 19 de outubro de 2014. Cantor e compositor do reggae jamaicano. Ele ficou conhecido por juntar o grupo Rocksteady The Paragons. Ele faleceu em 19 de outubro de 2014 de um câncer coloretal, no Reino Unido, e foi sepultado no Ether Garden Park, na Jamaica. Ele tinha 67 anos de idade. Um lendário do reggae. Vamos relembrar do Seu Lunga, figura icônica aqui do nosso Nordeste. Joaquim dos Santos Rodrigues, nascido em Caririaçu, no estado do Ceará, em 18 de agosto de 1927. Faleceu em Barbalha, no estado do Ceará, em 22 de novembro de 2014. Mais conhecido como Seu Lunga. Ele foi poeta, repentista, vendedor de sucata brasileiro, residente em Juazeiro do Norte. Ele teve seu apelido presente em inúmeras piadas e versos de cordel. Sobre sua suposta falta de paciência a perguntas cotidianas. Porém, apesar dele realmente não gostar dessas perguntas, a fama de zangado o incomodava, afirmando que as histórias burlescas atribuídas a ele eram falsas. Mas realmente as piadas são fantásticas, né, que envolvem o nome do Seu Lunga. Ele virou realmente um ponto turístico em Juazeiro do Norte. As pessoas iam ver, né, iam falar com ele, conhecer um pouco da história do Seu Lunga. Seu Lunga faleceu às 9 horas e 30 minutos da manhã do dia 22 de novembro de 2014, na cidade de Barbalha, interior do Ceará. Ele tinha complicações do sistema digestivo. O quadro piorou e foi levado ao falecimento do grande poeta. Ele tinha 87 anos de idade. Ele tratava de um câncer no esôfago. Um lendário, realmente. Vamos relembrar da rainha do duplo sentido, a cantora Clemilda, nascida em São José da Laje, em Alagoas, em 3 de setembro de 1936 e faleceu em Aracaju, a capital do estado de Sergipe, em 26 de novembro de 2014. Foi uma cantora que estourou nas paradas de sucesso com a música Prenda o Tadeu. Seu delegado prendeu o Tadeu, ele pegou minha irmã e... Creu. E ela participou de vários programas, né, como Clube do Bolinha, Cassino do Chacrinha, Eu Disco de Ouro. Entrou para o Hall da Fama mesmo do forró, uma das maiores intérpretes, junto com artistas como Luiz Gonzaga, Marinês, Genival Lacerda. Ficou bastante conhecida realmente. A música também, Forró Cheiroso, né, que era o Talco no Salão, pro forró ficar cheiroso. E tem mais animação? Eita, saudade. A rainha do duplo sentido. Clemilda faleceu no dia 26 de novembro de 2014, aos 78 anos, em Aracaju, no estado de Sergipe, devido a complicações de um derrame cerebral e pneumonia. Ela foi sepultada no cemitério São João Batista, reunindo centenas de pessoas. Uma grande perda, realmente, para o nosso forró. Vamos relembrar do queridíssimo que não podia faltar, né? Roberto Gomes Bolanhos, o eterno Chaves.
nascido na cidade do México em 21 de fevereiro de 1929 e faleceu em Cancún, no México, em 28 de novembro de 2014. Foi um gênio do humor mexicano e ganhou os corações dos brasileiros realmente com Chaves, o grande X-Perito. Chaves e Chapolin fizeram um grande sucesso realmente, formaram um elenco de grandes artistas lembrados com muito carinho, que até hoje são revividos, né, pelo SBT. E faz uma falta incrível Roberto Gomes Bolanhos. Roberto Gomes Bolanhos, o nosso eterno Chaves, faleceu aos 85 anos de idade, em Cancún, onde morava seus últimos anos de vida. Às 14h30, horário local, do dia 28 de novembro de 2014, devido a uma parada cardíaca. Chocou realmente não só o Brasil, o México, como a América Latina inteira. Quero mandar um abraço à viúva, né, a Florinda Meza, que é a dona Florinda realmente na série, né, é casada com esse gênio. Ele sofria de mal de Parkinson, grande comediante. Vamos falar de uma das mais belas vozes da dublagem brasileira, que foi Jorge Ramos. Sexta-feira nos cinemas. Ah, se eu tivesse aquela voz, hein? Jorge Ramos. Jorge José Ramos, nascido em Recife, capital do estado de Pernambuco, em 3 de fevereiro de 1941. Faleceu em Porto Alegre em 1º de dezembro de 2014. Foi ator, locutor, poeta, jornalista, pintor e dublador brasileiro. Conhecido pela voz mais famosa dos trailers do Brasil e pelo seu bordão Sexta-feira nos cinemas. Trabalhou em diversos estúdios do Rio de Janeiro. Seus principais trabalhos na dublagem são os clássicos da Disney, né, como os vilões Scar, de Rei Leão, Jafar, de Aladdin, Rasputin, de Anastasia, entre tantos outros. Jorge faleceu vítima de um câncer. Ele estava internado no Hospital Mãe de Deus, em Porto Alegre, em função de um quadro de pneumonia. Segundo a assistente e amiga dele, paciente renal crônico e hipertenso, Jorge havia sido diagnosticado com câncer há 1 ano. Ele lutava contra a doença. Grande nome da locução e da dublagem. Vamos falar da querida atriz Lucy Mafra, que foi bastante injustiçada, né, nossa querida Lucy Mafra. Nascida no Rio de Janeiro, em 27 de setembro de 1954, faleceu em Vassouras, no interior do Rio de Janeiro, em 5 de dezembro de 2014. Ela foi atriz, diretora de teatro, cantora, produtora, figurinista, garota propaganda, professora de interpretação. Ela começou em Água Viva, de 1980, passando em Baila Comigo, Partido Alto, Bebê a Bordo, Escolinha do Professor Raimundo, Engraçadinha, Por Amor, Sandy Júnior, Clone, Chocolate com Pimenta, Senhora do Destino, e seu último trabalho foi em 2005 em América. Ela foi altamente injustiçada. Eu não vou nem citar esse caso, porque foi muito triste. Passou por uma grande depressão. Eu vou contar essa história dela mais profundamente em outro vídeo. Ela faleceu em 5 de dezembro de 2014, em falência múltipla dos órgãos, pneumonia e insuficiência respiratória e neoplasia no pulmão. Ela tinha 60 anos de idade. Lisa Negri, Elisa Bionder, seu nome de batismo, nascida em São Paulo em 11 de julho de 1941, faleceu em São Paulo em 19 de dezembro de 2014. Foi uma atriz que antes da carreira teve uma curta passagem como modelo. Vamos aqui a alguns trabalhos. Ela começou em 1963 em Moulin Rouge. Vamos aqui pular para Somos Todos Irmãos, Ossos do Barão, Pilas do Senhor Reitor. Seu último trabalho foi O Coitado, onde fez várias participações de 1999 a 2000. Ela faleceu no dia 19 de dezembro de 2014 aos 73 anos de idade. Vamos falar do lendário jogador Eusébio da Silva Ferreira, nascido em Lourenço Marques, em Moçambique, mas era considerado português. E faleceu em Lisboa, na capital de Portugal, em 5 de janeiro de 2014. Ele era nascido em Moçambique, mas naturalizado português realmente. É considerado um dos melhores jogadores de todos os tempos. Vamos citar aqui alguns dos seus times: Sporting, Benfica, Monterrey, entre outros. Seleção portuguesa, né, de 1961 até 1973. Um lendário realmente do futebol. Eusébio faleceu às 3 horas e 30 minutos da madrugada de domingo, dia 5 de janeiro de 2014, por uma insuficiência cardíaca, há poucos dias de completar 72 anos de idade. Reconhecido por grandes jogadores como um grande ídolo. Falar de Dennis Fredriksson, que ficou conhecido como Ferg Fredriksson, vocalista das bandas MS Funk e Totó, banda Survive. Era fantástico. Ele faleceu após ter descoberto um câncer no fígado, impossível de ser operado. Ele faleceu em 18 de janeiro de 2014 aos 62 anos de idade, um lendário da nossa música. Pete Seeger, também cantor da banda The Weavers,
lendário também da música. Faleceu aos 94 anos de idade no dia 27 de janeiro de 2014, de causas naturais, serenidade. Philip Seymour, grande ator. Filmes como Jogos Vorazes, da série, Isso é Impossível, Twister, entre outros. Ele faleceu em 2 de fevereiro de 2014 com apenas 46 anos de idade. Foi encontrado sem vida no banheiro do seu apartamento em Manhattan. História. Vamos falar de Giba Giba, cantor e compositor, também percussionista, nascido em Pelotas, no Rio Grande do Sul, em 6 de dezembro de 1940 e faleceu em Porto Alegre, na capital do Rio Grande do Sul, em 3 de fevereiro de 2014. Ele foi um dos fundadores e o primeiro presidente da escola de samba praiana, a Unidos do Fragata, de Pelotas. Ele faleceu em consequência de uma parada cardiorrespiratória ocorrida após uma cirurgia para remover o tumor no duodeno. Ele tinha 73 anos de idade. Nicola Lesky, nascido em Porto Alegre em 9 de junho de 1957, faleceu em Porto Alegre em 7 de fevereiro de 2014. Foi músico, compositor, humorista sul-rio-grandense. Ele fez por muitos anos o espetáculo Tangos e Tragédias. Fez um grande sucesso. Nico recebeu o diagnóstico de leucemia mieloide aguda e foi internado às pressas no dia 23 de janeiro no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre. O tratamento, no entanto, não foi suficiente para retardar o avanço da doença e ele faleceu no dia 7 de fevereiro de 2014 com apenas 56 anos de idade. Vamos lembrar do jogador Maicon Oliveira, nascido no Rio de Janeiro em 8 de maio de 1988 e faleceu em Donetsk em 8 de fevereiro de 2014. Ele atuava como atacante. Ele tinha apenas 25 anos de idade e faleceu vítima de um acidente automobilístico. Ele atuou aqui no Brasil, Atlético Mogi, em Mogi das Cruzes, e fez grande sucesso no Shakhtar Donetsk, entre outros times. Jovem demais. Santiago Andrade, também repórter cinematográfico da Band, faleceu jovem demais com apenas 49 anos de idade. Ele, nascido no Rio de Janeiro em 5 de setembro de 1964, faleceu no Rio de Janeiro em 10 de fevereiro de 2014. Realmente foi um triste falecimento, realmente, que repercutiu em todo o Brasil. Ele, infelizmente, foi atingido por um rojão na sua cabeça, jogado por um manifestante, Muito triste essa história. Shirley Temple, atriz, de Pobre Menina Rica, de A Princesinha, entre tantos outros. Ela fez realmente esses papéis e depois fez pequenas participações, mas a sua história veio daí, desses grandes filmes. Ela faleceu já idosa, já aos 85 anos de idade, em 10 de fevereiro de 2014. Grande atriz. Wayne Smith, um músico jamaicano do reggae, nascido em Kingston. Ele, 14 de fevereiro de 2014, deu entrada no Kingston Public Hospital com dores crônicas no estômago. Sofreu um ataque do coração em 17 de fevereiro de 2014. E as causas ainda não foram reveladas até hoje. Ele tinha apenas 48 anos de idade. Mário Cavaglini, outro jogador de futebol, também treinador, nascido em São Paulo em 30 de abril de 1932 e faleceu em São Paulo em 20 de fevereiro de 2014. Ele atuou no Ipiranga, Palmeiras, Nacional, Portuguesa e Ponte Preta. Ele treinou Palmeiras, Fluminense, Vasco, treinou a seleção brasileira nos anos 78 a 79. Também Portuguesa, Corinthians, São Paulo e Vitória. Ele faleceu em São Paulo aos 81 anos de idade, vítima de um tumor cerebral, depois de mais de um mês hospitalizado. Grande jogador. Loureiro Neto foi um radialista português radicado no Brasil, um grande locutor esportivo da sua época. Trabalhou na TV Rio, Rádio Manchete, Sistema Globo de Rádio. Ele participou da formação histórica do rádio esportivo brasileiro, ao lado de grandes locutores e comentaristas como Jorge Cury, Valdir Amaral, João Saldanha, entre tantos outros. Faleceu em 26 de fevereiro de 2014 aos 61 anos de idade devido a complicações cardíacas. Rubens Ignácio Vicência, ou conhecido como Rubão, um grande jogador de futebol, nascido em Criciúma em 9 de setembro de 1939 e faleceu em Criciúma em 14 de março de 2014. Ele atuava como goleiro, foi um dos maiores ídolos do Avaí e do Metropol, clube extinto de Criciúma. Mas também jogou pelo Marcelo Dias, entre outros. Faleceu no dia 14 de março de 2014 aos 75 anos de idade, na sua terra natal, vitimado por um câncer. Vamos falar também do lendário Bellini, grande lenda do futebol, Ideraldo Luiz Bellini, nascido em Itapira,
no interior de São Paulo em 7 de junho de 1930 e faleceu em São Paulo em 20 de março de 2014. Foi um jogador capitão da seleção brasileira na conquista do primeiro título mundial de 1958. E ele é o 9º zagueiro com mais jogos pela seleção brasileira, com 51 jogos. Ele atuou pelo meu Vasco da Gama, São Paulo e Atlético Paranaense. E na seleção, de 57 até 1966. Ele sofria do mal de Alzheimer nos seus últimos 18 anos de vida. Ele faleceu no dia 20 de março de 2014, na cidade de São Paulo, em decorrência de complicações causadas por uma parada cardíaca. Foi sepultado na sua cidade natal. Grande lenda do nosso futebol. Vamos relembrar o ator James Rebhorn. Ele fez grandes filmes, né? Como Gigantes de Aço, Entra Numa Fria, Independence Day, Um Pobretão na Casa Branca, Instinto Selvagem. Fez também vários outros filmes também na área de comédia. Ele faleceu em sua casa em 21 de março de 2014, aos 65 anos de idade. Maurício Alves, também outro jogador de futebol, nascido em Montanha, no Espírito Santo, em 2 de janeiro de 1990 e faleceu em St. Quentin, no Catão, olha, com apenas 24 anos de idade. Que triste história, hein? Ele jogou pelo Fluminense, o Vila Real e também o USB Boulogne. Ele faleceu em 12 de abril de 2014 em um acidente automobilístico na região de St. Quentin, na França. Estava atuando na época Boulogne, clube da 3ª divisão francesa na época. 24 anos de idade apenas. O ator Bob Hoskins, fizemos também outra homenagem para ele. Foi um ator de filmes marcantes, como Sancho Panza, Uma Cilada para Roger Rabbit, né, que misturava desenho com vida real. Ele fez o Super Mario, ele fez o Mario em Super Mario, Cão de Briga, A Volta do Capitão Gancho, né, o Rock. Muitos filmes de grande sucesso. Ele faleceu em 29 de abril de 2014, aos 71 anos de idade. Foi devido a uma pneumonia, querido ator. Joel Camargo, outro lendário do nosso futebol. Ele tinha o apelido de Açucareiro. Nascido em Santos em 18 de setembro de 1946 e faleceu em Santos em 23 de maio de 2014, no litoral paulista. Jogou pela Portuguesa Santista, Santos, Paris Saint-Germain, o CRB e o SAAD de São Caetano do Sul. Defendeu a seleção brasileira de 1964 a 1970. Joel faleceu no dia 23 de maio de 2014, aos 67 anos de idade, de insuficiência renal provocada pelo diabetes. Ele foi campeão do mundo de 70 e aí a vida dele mudaria completamente. Washington César fazia parte do casal 20. Impressionante essa história. Nós vamos contar na sequência logo, para você não ficar muito curioso. O Washington César Santos, nascido em Valença, interior da Bahia, em 3 de janeiro de 1960 e faleceu em Curitiba em 25 de maio de 2014. Ele atuava como centroavante. Fez parte do casal 20, né, nos áureos tempos do Fluminense. Mas ele jogou também pelo Galícia, Corinthians, Internacional, Santa Cruz, Fortaleza, entre outros. E jogou também pela seleção brasileira. Ele sofria de uma grave doença degenerativa, esclerose lateral amiotrófica, vindo a falecer dia 25 de maio de 2014, aos 54 anos de idade. E, para você ter ideia, ele ficou famoso pelo casal 20, que ele formou o Washington e o Assis, pelo Fluminense, que realmente foi um time fantástico com essa dupla. E eram chamados de casal 20. Curiosamente, eles se fizeram tão bem no campo, coincidentemente, faleceram bem próximos. O Washington faleceu no dia 25 de maio e o Assis no dia 6 de julho. Benedito de Assis Silva, nascido em São Paulo em 12 de novembro de 1952, faleceu também em Curitiba em 6 de julho de 2014. Ele jogou no Francana, São Paulo, claro, o Fluminense, né, quando ele fez o casal 20, e encerrou a carreira no Atlético Paranaense. Jogou pela seleção brasileira apenas uma vez, em 1984. Na manhã do dia 6 de julho de 2014, poucos dias após seu amigo parceiro ter falecido, o ex-atacante faleceu vítima de insuficiência renal aos 61 anos de idade. Olha que coincidência, esses dois grandes ídolos do futebol falecerem tão próximos. Outro lendário do futebol, que foi o Marinho Chagas, que foi uma estrela, né, do futebol. Francisco das Chagas Marinho, nascido em Natal, na capital do Rio Grande do Norte, em 8 de fevereiro de 1952 e faleceu em João Pessoa, na capital do estado da Paraíba, em 1º de junho de 2014. Ele começou no Riachuelo de Natal, ABC, Náutico, Botafogo, Fluminense, New York Cosmos, Fort Lauderdale, Fortaleza, América de Natal, Los Angeles Hits e o Regensburg, que foi seu último time. Jogou na seleção de 1973 a 1977. Ele faleceu no dia 1º de junho de 2014,
após sofrer uma hemorragia digestiva alta. Ele tinha problemas realmente com a bebida, né? Foi um grande nome do futebol. Vamos relembrar do lendário Fernandão, outro jogador de futebol, né? Fernando Lúcio da Costa, nascido em Goiânia em 18 de março de 1978 e faleceu em Aruanã, no estado de Goiás, em 7 de junho de 2014. Foi um grande jogador de futebol, jogou pelo Goiás, Olympique de Marseille, Toulouse emprestado, Internacional, Algarrafá, Goiás e São Paulo. Atuou apenas uma vez na seleção brasileira em 2005, chegou a treinar o Internacional em 2012. Era conhecido como Capitão América. Faleceu ainda muito jovem, né? Fernandão faleceu no dia 7 de junho de 2014, aos 36 anos de idade, queda de helicóptero, causando o falecimento de todos os seus 5 tripulantes. Esta história de um grande jogador de futebol. Elcio Milito foi percussionista, baterista e produtor musical. Nascido em São Paulo em 4 de fevereiro de 1931 e faleceu no Rio de Janeiro em 7 de junho de 2014. Ele acompanhou grandes artistas como Maísa, Nara Leão, Clementina de Jesus, Quarteto em Si, João Bosco, Simone, só são alguns, hein? Milton Nascimento, Nana Caymmi, entre outros. Ele faleceu em 7 de junho de 2014 aos 83 anos de idade. Vamos relembrar do jogador de futebol Tico, Alexandre de Oliveira, nascido em Curitiba, no estado do Paraná, 21 de dezembro de 1977, faleceu na capital Curitiba, 14 de junho de 2014. Ele atuava como atacante. Começou no Paraná, jogou também no clube chinês Chengdu Blades, Seixal, vários outros times, né, da China principalmente, e encerrou a sua carreira em 2009 no Santa Helena. Ele faleceu jovem demais aos 36 anos de idade, em sua residência em Curitiba, após sofrer uma parada cardíaca. Que triste história. Vamos falar de uma verdadeira lenda do rádio americano, Casey Kasem. Ele, além de radialista, foi dublador e ator americano. Foi a voz do Salsicha, clássico, primeira versão, série Scooby-Doo. Foi um dos principais nomes do rádio americano e sofreu bastante, realmente, no final da vida. Ele faleceu no dia 15 de junho de 2014, no St. Anthony's Hospital, em Gill Harbor, Washington, após 2 semanas de internação. Ele tinha 82 anos de idade. Oberdan Catani, um grande também jogador de futebol, né? Ele atuava como goleiro, nascido em Sorocaba, no interior de São Paulo, em 12 de junho de 1919, e faleceu em São Paulo em 20 de junho de 2014, aos 95 anos de idade. Era conhecido como a Muralha. Ele jogou no Palmeiras e no Juventus e na seleção brasileira de 1944 e 1945. Ele faleceu aos 95 anos de idade e a causa do falecimento foram complicações cardíacas causadas por uma pneumonia. Giba, mais um jogador de futebol lendário, Antônio Gilberto Maniás. Nascido em Cordeirópolis, no estado de São Paulo, em 7 de março de 1962, e faleceu em São Paulo em 24 de junho de 2014. Foi treinador, jogador de futebol brasileiro, atuava como lateral direito. Ele jogou pelo Inter de Limeira, União São João, Guarani e Corinthians. E treinou o Paulista, CSA de Alagoas, Kuwait, a seleção do Kuwait, Portuguesa, Santa Cruz, Sport, Fortaleza, entre tantos outros. Ele faleceu em 24 de junho de 2014, aos 52 anos de idade, após alguns dias internado. Ele tinha amiloidose, uma doença rara que afeta os rins. Bobby Womack foi um grande cantor do rhythm and blues, do gospel, do funk. Ele faleceu no dia 27 de junho de 2014, aos 70 anos de idade. Tommy Ramone foi produtor musical e foi o baterista influente da banda de punk rock Ramones. Ele faleceu em Nova York em 11 de julho de 2014, aos 65 anos de idade. Vince Leonel foi cantora e compositora, também guitarrista. Ela faleceu vitimada por um câncer no ovário no dia 14 de julho de 2014, aos 51 anos de idade. Johnny Winter é um lendário guitarrista, também cantor do blues norte-americano. Ele faleceu no dia 16 de julho de 2014 em um quarto de hotel perto de Zurique, na Suíça. Armando Marques, um árbitro de futebol bastante famoso da sua época. Nascido no Rio de Janeiro em 6 de fevereiro de 1930, faleceu no Rio de Janeiro em 16 de julho de 2014. Ele faleceu de insuficiência renal. Ele tinha 84 anos de idade. Missinho, outro jogador de futebol que atuava como atacante, nascido em João Pessoa, na capital do estado da Paraíba, 24 de fevereiro de 1975, e faleceu em Cabedelo, região metropolitana de João Pessoa, em 26 de agosto de 2014. Ele atuou pelo Botafogo da Paraíba, Cruzeiro, vamos botar aqui alguns, CSA, Sampaio Correia, entre outros. Ele faleceu com apenas 39 anos de idade, vítima de um câncer no esôfago. Jimmy Jameson, cantor e compositor,
conhecido por ser vocalista da banda Survival. Faleceu aos 63 anos de idade em Memphis, em sua casa, dia 31 de agosto de 2014, após sofrer um ataque cardíaco. Lenda da música. Gottfried John, um ator alemão conhecido pelo papel do general Ourumov no 007 GoldenEye, pelo papel de Júlio César no filme Asterix e Obelix contra o César. Lendário ator. Faleceu dia 1º de setembro de 2014 aos 72 anos de idade. A cantora sul-coreana Go Eun-bi, que fazia parte do grupo feminino Ladies. Vamos citar também aqui outra cantora também que faleceu nesse acidente no dia 3 de setembro de 2014. Os integrantes do Ladies se envolveram em um acidente rodoviário. A van onde estavam chocou-se contra um muro de proteção nas proximidades do cruzamento de Singdong. A jovem tinha apenas 21 anos de idade. Kwon Hee-ji também faleceu nesse mesmo acidente, tinha apenas 23 anos de idade. Jair Ambrósio, músico e compositor, ele faleceu devido a problemas do coração em Belo Horizonte em 30 de setembro de 2014. Ele foi um grande maestro e instrumentista. Lori Sandri foi também outro jogador de futebol que atuava como meia. Nascido em Encantado, no Rio Grande do Sul, em 29 de janeiro de 1949, faleceu em Curitiba em 3 de outubro de 2014. Ele tinha 65 anos de idade. Ele jogou pelo Rio Branco, Atlético Paranaense, Londrina e Pinheiros. E treinou vários times como Pinheiros, Chapecoense, Botafogo, São Paulo, Criciúma, UAU, Arrim, Curitiba, Paraná, Atlético Mineiro, América de Natal, entre tantos outros. Faleceu em decorrência de um tumor cerebral em 3 de outubro de 2014. Ele tinha 65 anos de idade. Jan Hawkins foi uma atriz, e comediante do Saturday Night Live. Trabalhou em filmes como Clique, As Grandes Aventuras de Pee-wee, Batman Retorno, entre outros. Ela faleceu de um câncer na garganta em 9 de outubro de 2014, com apenas 57 anos de idade. Então esse foi o vídeo de hoje, relembrando, fazendo a retrospectiva, o ano de 2014, relembrando os famosos que faleceram esse ano. Para você que assistiu o ano de 2013, deixou seu recadinho, a sua cidade, vai um alô super especial para você. O Bruno Oliveira, o Luiz Calvo lá de Itapuã, Salvador, Bahia, Estação das Flores, sempre com a gente, o Adilson Carlos de Betim, Minas Gerais, Cleidimar Robson de Vista Alegre, Minas Gerais, o José Sebastião da Silva de Itaboraí, Rio de Janeiro, muito obrigado pelas palavras de incentivo, o Marcelo Martins, o Nailson de Aratuípe, interior da Bahia, sempre com a gente, o Vitor Mariano, lá de Recife, o Antônio Silva, lá de Felixlândia, Minas Gerais, a Kelly de Oliveira, Luiz Albertino, aqui de Paulistana, do Piauí, obrigado, Leide Gomes, sempre com a gente, o Antônio de Matos com a sua lista, Geraldo Roque, o Ibrahim Fernando, Planura, Minas Gerais, Maria Barros também sempre trazendo a sua lista, Jonathan Ferreira, o Cileide Cândido, João Paulo do Rio de Janeiro, o Jorge Tatsuta lá do Japão, Conceição de Maria, obrigado, Vitor Lucas, também sempre trazendo sua lista, a Irene Marques, a Meire Lazier, que não perde um só vídeo da gente, o Tito Quinasti lá de Porto Alegre, sempre nos acompanhando, eu fico muito agradecido pelo carinho de vocês. O Rômulo Aparecido, Eli Ferreira de Pouso Alegre, Minas Gerais, o Jean Felipe Tuber, Almiro Peonório, Maria das Dores, é conterrânea lá de Fortaleza, no Ceará, nosso parceiro Bruno Madeira, Maicon Silva, Alexandre Lopes, a nossa amiga Cláudia do canal CR lá de São Paulo, o Alexandre de Moraes do Rio Grande do Sul, sempre com a gente. Obrigado a vocês pelo carinho, espero que vocês tenham gostado. Nossa retrospectiva relembrando os famosos que faleceram no ano de 2014. Um abraço e até o próximo vídeo do canal Elis Alves, o seu canal de homenagens.